Vamos ver agora os índices de rentabilidade? Então, olha só na tela. O que significa então para nós os índices de rentabilidade? Ora, a rentabilidade vai avaliar o desempenho final da empresa. É o reflexo da política e das decisões adotadas pelos administradores, pelos gestores, expressando o nível de eficiência e o grau de êxito econômico e financeiro atingido. Então nós vamos ver o quê? O lucro, a rentabilidade, o que as operações geraram de resultado para a instituição. Quando se fala nesses indicadores, normalmente a gente diz o quê? Quanto maior, melhor. Aqui, sempre quanto maior, melhor. Quanto maior o lucro, muito melhor para a instituição e para os seus acionistas ou sócios. Bom, entre o grupo de índices de rentabilidade, então nós temos aí 5 indicadores que nós vamos trabalhar. Nós vamos ver a rentabilidade do patrimônio líquido, depois a margem operacional líquida, a margem líquida de lucro, a rotação do ativo e a rentabilidade dos investimentos. Bom, então vamos para o nosso primeiro indicador, que é a rentabilidade do patrimônio líquido. Quando a gente fala na rentabilidade do patrimônio líquido, a gente vai olhar o lucro, o resultado líquido da demonstração de resultado do exercício em relação ao que o sócio colocou na empresa, o patrimônio líquido. Do ponto de vista do sócio, esse é o indicador mais importante. E por que ele é o mais importante? Porque eu estou comparando o lucro da operação, o lucro de um período, em relação àquilo que eu, sócio, investi na instituição. Então, a fórmula é muito simples. Eu vou pegar o resultado líquido da nossa DRE e comparar com o patrimônio líquido, o PL, do balanço patrimonial daquele ano. E multiplicar por 100, porque eu vou ter então aí um índice, um indicador, um percentual desse resultado. Então, vai mostrar para cada R$100 que o sócio aplicou na empresa, colocou de capital na empresa, quanto de lucro aquele período gerou em relação à aplicação do sócio. Então esse é um indicador interessante do ponto de vista do sócio. Em seguida, nós vamos trabalhar a margem operacional líquida. A margem operacional líquida, nós vamos ver então a lucratividade obtida pela empresa a partir da geração da receita líquida. Ou seja, nós vamos pegar o resultado antes das receitas e despesas financeiras, ou seja, o resultado antes das financeiras, e vamos dividir ele pela receita operacional líquida. Vamos multiplicar por 100 e vamos achar um percentual. Esse indicador vai revelar para nós o seguinte: vai mostrar para nós, de cada R$100 de receita líquida, depois de pagar o custo da operação e as despesas administrativa e comercial, o que sobra? De cada R$100 de receita, tirando custos e despesas operacionais, o que foi então o resultado ou a margem operacional. Legal? Bom, aí seguindo nós vamos ver a ML, ou seja, a margem líquida de lucro. A margem líquida de lucro, agora a gente vai ver o que sobra da receita operacional líquida depois de pagar tudo. Ou seja, vou pegar a receita operacional líquida, tirar custo, despesa operacional, financeira, operações descontinuadas se tiver, imposto, os impostos, participação no lucro e o que sobrou. Então vou pegar aquele lucro líquido da DRE, o último lucro da DRE, e comparar com a receita líquida, receita operacional líquida, para ver, ou seja, o resultado é de cada R$100 de receita líquida, depois de pagar tudo no período que sobrou. Legal? Então, em seguida nós vamos trabalhar a rotação do ativo. Na rotação do ativo, nós vamos evidenciar o seguinte: ora, de cada R$100 de receita líquida, de cada R$100 aplicado em ativo, bens e direitos, quanto que eu consegui gerar de receita operacional líquida. Então, para calcular esse indicador, o RA, ou rotação do ativo, ou geração de receita a partir do ativo, nós vamos pegar a receita operacional líquida, lá na DRE. Então, o que é a receita operacional líquida? Receita bruta, menos as deduções, receita líquida. Então, nós vamos pegar a receita operacional líquida e dividir pelo total do ativo.
Esse indicador, então, revela de cada R$100 aplicado em ativo, quanto que eu gero de receita no período. E depois nós vamos calcular a rentabilidade dos investimentos. Uma coisa que nós fizemos no RA, no anterior, foi para cada R$100 de receita, para cada R$100 aplicado em ativo, quanto que eu gerei de receita. No RI já é o contrário. Eu quero saber o seguinte, não quero saber a geração de receita, eu quero saber de cada R$100 aplicado em ativo, o que gera para mim de lucro, de resultado líquido. Então o RA mostra de cada R$100 aplicado no ativo quanto que eu gero de receita, enquanto no RI mostra de cada R$100 aplicado em ativo quanto que eu gero de resultado líquido. Então, conforme está no slide, o RI evidencia o potencial de geração de lucro, isso é, quanto a empresa obtém de lucro líquido para cada real aplicado em investimento total, ou seja, em ativo. Verifica quanto tempo necessário para que haja o retorno do capital total próprio e de terceiro investido na empresa. Ora, o lucro da DRE, ele é aquilo que depois, receita menos custo de despesa, o que sobrou, que compõe depois o quê? Vai para dentro do patrimônio líquido, porque esse lucro fez aumentar os meus bens e direitos da instituição. Se esse lucro, que aumenta os bens e direitos, não for distribuído, ele pode demonstrar para mim quanto tempo demora ou quantos anos eu preciso para que o lucro gerado ano após ano retorne com todo o capital que eu tinha investido no primeiro ano. É o retorno dos capitais investidos. Então, esse é o grupo de indicadores de rentabilidade, para que você possa encontrar os resultados e em seguida interpretar esses resultados, compreendendo a situação econômica e financeira da empresa. Já já a gente retorna.